Olá, que privilégio imenso estar aqui com você nessa ocasião e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida, a sua família, continue acessando as nossas redes sociais e você será ricamente abençoado, porque nós sempre somos abençoados quando nos expomos à influência da palavra de Deus. Essa é a razão. Que Deus o abençoe de modo poderoso. Hoje eu quero falar sobre um texto maravilhoso da Escritura Sagrada, está registrado em Lucas, no capítulo de número 18, sobre a história de um homem chamado Zaqueu. Nós conhecemos como Zaqueu o publicano. Essa história ela ilustra de modo brilhante e de modo maravilhoso a fé verdadeira. E aqueles passos que eu tenho repetido aqui, e eu estou dizendo, não vos canse de dizer a mesma coisa, segurança para vós. Porque a fé verdadeira, ela tem primeiro um conhecimento, Ela exige de nós um conhecimento. Conheçamos a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós jamais vamos acreditar em alguém da qual nós não conhecemos ou não sabemos nada sobre ele. E Zaqueu, então, ele conhecia, lógico, alguma coisa sobre Jesus, ele tinha um conhecimento prévio sobre ele. Certamente isso é evidente, Tem um desenho animado chamado Um Tesouro no Céu, que você tiver a oportunidade, ouça, ele vai ilustrar de modo muito brilhante isso. E lá nesse desenho mostra que o filho influenciou o pai, porque o pai falou de Jesus para o pai. Ou seja, se é verdade isso eu não sei, mas o que a Escritura Sagrada nos ensina é que jamais alguém vai conhecer ou submeter ao senhorio de Jesus Cristo sem que saiba. Todos os casos da Escritura Sagrada sempre houve um prévio conhecimento. Zaqueu provavelmente ouviu durante aqueles 3 anos que Jesus Cristo estava pregando o Evangelho ali, ele ouviu falar sobre Jesus. Ele era uma pessoa importante, uma pessoa influente na cidade e certamente ele ouvia falar sobre Jesus. A segunda coisa foi que ele acreditou em Jesus. Acreditou naquilo que estava sendo dito sobre Jesus. É verdade. Porque jamais ele iria fazer isso que ele fez, pagar esse mico tão grande, como ele pagou aqui, subir numa árvore, uma autoridade. Zaqueu era autoridade na cidade de Jericó, Zaqueu era como dizer assim, ele era o chefe da coletoria de impostos, ele era o chefe da Receita Federal. Já pensou? O chefe da Receita subindo em cima de uma árvore no meio da rua? Não pega bem, Então, mas Zaqueu, ele tinha tanto desejo de conhecer Jesus, que ele tomou essa atitude tão inusitada na vida dele, para que pudesse ter esse privilégio tão grandioso. E outra coisa também, está presente no final da história, quando a história já está se encerrando, quando se abre as cortinas, nós vemos então Zaqueu se apresentando a Jesus e dizendo: Senhor, se alguma coisa eu tenho roubado a alguém, eu restituo quadruplicado, e a metade dos meus bens agora eu vou dar aos pobres. Ao contrário do jovem rico registrado em Marcos no capítulo 10, que foi embora sem receber a salvação, porque Jesus Cristo tinha mandado ele dar os bens aos pobres, e ele ficou muito triste com isso, porque era dono de muitas propriedades. Então, nesse texto, Zaqueu foi o contrário. Zaqueu simplesmente, quando se abre as cortinas na casa de Zaqueu, nós vemos Zaqueu fazendo essa declaração tão maravilhosa. E ficamos nos perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu com esse homem? O que Jesus disse para ele na casa dele? O texto não mostra o que Jesus disse para ele. E nós ficamos querendo saber isso aí, E o Dr. John MacArthur, um dos maiores teólogos vivos da atualidade, ele diz que esse é um dos mistérios da graça de Deus. No verso 7 de Mateus, de Lucas, capítulo 18, diz o seguinte, e todos os que viram murmuraram,
sobre Zaqueu e dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. E eu quero dizer que essa declaração, dessa murmuração, que as pessoas reconheciam que Zaqueu era um homem indigno da presença de Jesus, isso corresponde não apenas à visão das próprias pessoas que ali estavam, do público em geral, mas do próprio Zaqueu, né? Certamente. Como você sabe disso, pastor? Você pode me perguntar. Primeiro, porque esse é o ensino geral da Escritura Sagrada. Nós nunca vamos nos apresentar diante de Deus se nós não percebermos a nossa indignidade. É igual uma pessoa que está enferma. Ninguém nunca vai ao médico quando sente que está esbanjando saúde. Sobre hipótese alguma, nós só vamos ao médico quando nós sentimos uma dor aqui ou ali, ou então estamos quase morrendo. É o que diz sobre os homens, né? Diz que o homem só vai no hospital quando está quase morrendo. Então, é exatamente assim, né? Então, meu amigo, essa é a real condição. Zaqueu olhou para si mesmo e percebeu que ele estava arruinado. E por isso ele foi até Jesus. Por isso ele pagou esse mico como pagou. Caso contrário, ele jamais teria ido. Amigo, eu quero que você olhe para você mesmo. Qual a sua real condição? Qual o seu real estado? Olhe para você. Você se sente indigno? Você se sente um pecador, uma pessoa distante de Deus? A salvação começa aí, quando nós percebemos a nossa necessidade de Deus. Se você não perceber a sua necessidade de Deus, você nunca vai até Ele. Se você se achar bonzinho, Zaqueu não se achava bonzinho. Se ele se achasse bonzinho, ele teria ido aberto à multidão, ido na frente de todo mundo e tinha se apresentado diante dele. Mas ele não se sentiu assim. Foi por isso que ele se escondeu. Foi por isso que ele tentou se esconder de Jesus. Ele queria apenas vê-lo, aquele homem tão extraordinário e tão brilhante. Ele queria apenas isso. Amigo, então eu quero dizer a você, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Perceba, se você percebe a sua necessidade de Jesus, e se você agora está em público, você não pode se ajoelhar, mas tão logo você tem a oportunidade, ajoelhe em algum lugar, dentro do banheiro, no pé da sua cama, e faça uma oração para o Senhor, e diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a minha real condição diante de Ti. E Deus haverá de mostrar, porque a Bíblia diz que Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus se compraz em nos abençoar. Deus está olhando para você agora, Deus está olhando não apenas externamente na sua vida, mas está olhando para dentro de você. Se você está sentindo alguma necessidade de Deus, Deus está vendo isso, acredite, amigo. Verdade. Deus não abandona nenhum daqueles que o buscam. A Escritura diz em Jeremias 29:13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então busque o Senhor hoje. Comece hoje. E Deus haverá de abençoar a sua vida. Faça como Zaqueu, né? E você vai ver que você vai encontrar a Jesus. Que Deus o abençoe de modo poderoso. Amém.